Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, nós vamos com força total. Vai colocando aqui nos comentários da onde você está falando. Qual é a cidade? Qual é o país? Qual é o município? Da onde você está falando? Eu amo saber da onde você está falando, tá? Nós estamos aqui dos nossos estúdios intergalácticos em Barueri. E essa semana começa uma série explosiva, uma série muito especial, série Rei Davi. Essa semana no Café com Destino, você vai para outro nível. Semana passada nós falamos sobre o filho pródigo. Foi uma semana inteira trabalhando a história do filho pródigo. Vale a pena você assistir se não assistiu a série da semana passada aqui no Café com Destino. Essa semana nós vamos começar a série de estudos do Rei Davi. Vai mudar a sua forma de pensar sobre esse personagem bíblico e vai impactar a sua vida. Você vai aprender com um homem que revolucionou a história de Israel. Você vai aprender todos os conceitos que Davi seguiu, todos os princípios que ele cumpriu para viver não só uma vida de riqueza, uma vida de muito poder, mas também uma vida que agradou a Deus. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então tem gente aqui do Brasil todo, vai colocando aqui nos comentários de onde você está falando. Se você já é aluno do Café com Destino, ou seja, você já está assistindo semanalmente as nossas séries, coloca aqui nos comentários o emoji do cafezinho. Isso aí, eu quero ver o emoji do cafezinho. Hoje, enquanto você está comentando, eu quero dar alguns recados importantes, tá? Nós vamos voltar o Tour da Sabedoria. Tour Sabedoria para a Vida. Tivemos em Porto Alegre, tivemos em Curitiba, foi excepcional o que aconteceu. Em Porto Alegre, mais de 4.000 pessoas. Agora nós vamos voltar e vamos começar por Belo Horizonte, no dia 8 de junho. Estou no Teatro do Minas Centro, 8 de junho, 9 de junho. Em Brasília, alô Brasília! Na Concha Acústica. Vou deixar aqui embaixo, o link para você se inscrever, Preço Popular. É uma palestra de 1 hora e pouco. Você vai rir. Eu vou te contar a história da minha vida que você vai chorar, você vai aprender, você vai crescer. Então, 8 de junho em Belo Horizonte, alô BH, Grande Teatro do Minas Centro, 9 de junho na Concha Acústica, em Brasília. Em julho, mês 7, nós vamos estar em João Pessoa, Paraíba, 27 de julho, no Teatro Pedra do Reino, e 28 de julho no Recife, no Teatro Guararapes, tá bom? Então já anota aí as datas do Tour Sabedoria para a Vida, o link está aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos estudar, e vai ser excepcional, porque nós vamos estudar as 5 características que transformaram um menino despreparado, um pastorzinho de ovelhas, um menino rejeitado pelos próprios irmãos, esquecido pelo próprio pai, um menino que tinha tudo para dar errado, no maior rei que já existiu em Israel. Quais foram as 5 características que diferenciaram Davi da multidão? Que fizeram de Davi alguém especial e histórico? Que fizeram Davi levar uma vida de prosperidade como poucos antes dele? Vamos estudar a história de um homem que revolucionou. E você vai aplicar isso na sua vida. Tiago, para que eu quero saber a história dos outros? Porque o rei Davi é um exemplo a ser aplicado nas nossas vidas para que a gente aumente os nossos resultados. Para que você aprenda a evitar os caminhos da dor e entre pelos caminhos do crescimento. Evitar o caminho que só te leva para a perdição, só te leva para coisa ruim. Entrar em caminhos que te levam para a luz, para a sobriedade. Você viver um novo tempo no teu casamento, na tua vida financeira. Isso é o que todo mundo quer. Quem não quer? Todo mundo. Mas para isso acontecer, você realmente precisa estudar. Gente, não tem outro caminho. Você quer melhorar de vida? Tem que estudar. Por isso você se conecta aqui no Café com Destino de segunda a sexta às 7h57 da manhã. Porque aqui você estuda, aqui você aprende. É o único caminho de evoluir sua inteligência, de entrar em outro nível. Não tem outro caminho. Então estou aqui te dizendo que se você ficar firme comigo essa semana na série Rei Davi, você vai estudar coisas que vão transformar seus resultados. Vai transformar seus resultados. Então, antes de entrar na matéria, eu quero só te pedir o seguinte. Compartilha essa live com todo mundo. Não deixa de curtir o vídeo. Quando você curte, entrega para mais pessoas.
E lembrando que essa semana toda eu vou fazer um princípio de honra contigo. Você que assiste o Café com Destino, como o livro Sabedoria, os melhores momentos do Café com Destino é exclusivo, ainda não está em loja nenhuma, você, meu aluno do Café com Destino, vai ser privilegiado. Eu vou honrar você, porque você me assiste todo dia de manhã. Ou seja, quando bater 10 mil alunos assistindo ao vivo, esse livro será sorteado para o melhor comentário aqui no chat online do YouTube. Então capricha, presta atenção em tudo que a gente vai ensinar sobre o rei Davi. Comenta o que você está aprendendo, comenta o que mais te impactou. Quanto mais comentar, mais chance você tem de ganhar. E nossa equipe vai escolher o melhor comentário para ganhar o livro Sabedoria, os melhores momentos do Café com Destino. Lembrando que tem que bater 10 mil pessoas ao vivo, então vai compartilhando o link para todo mundo, tá? Isso é para te abençoar, é para te honrar. Ninguém tem esse livro. Quem tem são as pessoas que vieram no Método Destiny semana passada, semana retrasada já, né? Que participaram do Método Destiny presencial e nós lançamos o livro lá. E você, que vai participar desse sorteio, porque não está em loja nenhuma ainda. Então aproveita isso aqui, tá bom? Vamos falar sobre Davi, o grande rei Davi. Como é que se sai do zero? Como é que se sai de uma família como a de Davi, que esquecia ele no pasto enquanto os outros irmãos estavam bem cuidados em casa? Como é que se sai de uma cidade que não tinha nenhuma estrutura para oferecer, uma pequena cidade chamada Belém, e vira-se o rei de todo Israel? Como isso acontece? Ou seja, como é que você sai do zero para o trono, do zero para uma vida de prosperidade? Como? Parece brincadeira, mas nós vamos estudar isso hoje na vida de Davi. Nós vamos estudar isso hoje na vida de Davi. Como ele fez? Eu vou te explicar. Já começa a anotar, papel e caneta na mão. 5 características. 5 características que transformaram Davi de um pastorzinho de ovelhas esquecido, de uma cidadezinha pequena, no maior rei que Israel já teve. Foram 5 características. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, 18, a nossa base hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, diz assim: um dos oficiais do rei, era Saul na época, né, o rei Saul, disse: eu conheço um filho de Jessé, está falando de Davi, lá de Belém. Ele sabe tocar harpa e toca bem. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem uma boa aparência e Deus está com ele. Aqui ele deu 5 coisas impressionantes de Davi. Ele apresentou o currículo de Davi. Quem era Davi? Ninguém. Surge um problema no palácio, pega isso aqui. Surge um problema no palácio. O rei, o homem mais poderoso da época, tem um problema. E ele fala: gente, alguém precisa resolver meu problema, porque eu estou muito aflito de espírito, eu preciso de alguém que toque bem. Aí um oficial lá do palácio fala: olha, toda vez que eu venho andando aqui no palácio para trabalhar, eu vejo um menino lá debaixo da árvore em Belém tocando para a ovelha. Porque Davi não tocava harpa para os outros. Ele não tinha público. Ele não tinha internet para ele tocar. Ele estava lá no local dele de trabalho, enquanto as ovelhinhas estavam só ali no pasto, tranquila, bebendo uma aguinha, ele estava... E as pessoas viam. Tem sempre alguém te olhando. Olha o currículo que o oficial entrega para o rei Saul. Desse Zé Ninguém que era Davi nessa época. Sabe tocar bem. Ou seja, o que ele fazia com excelência. É um guerreiro valente, porque essa vida é dos guerreiros, é das guerreiras. Ficar de mordomia em casa, ficar esperando cair do céu, nada vai acontecer com você. Terceiro, sabe falar bem. Essa geração é dos bons comunicadores. Quarto, tem boa aparência, ou seja, boa aparência não é botar roupa de marca. Boa aparência não é ser bonitão, bonitona. Boa aparência é você se cuidar. Você pentear esse cabelo, fazer essa barba, botar essa camisa pra dentro, vestir combinando. Não importa se você está comprando na loja mais barata ou na loja mais cara. Boa aparência é o que Daniel tinha lá na Babilônia, porque se alimentava melhor, porque comia só legumes, a aparência dele era melhor do que todo mundo que comia dos banquetes do rei. Então aqui está falando de você se cuidar. As pessoas estão vendo isso. E por último, o mais importante, Deus está com ele, ou seja, tem a mão de Deus na vida dessa pessoa. Quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa, ninguém derruba. E aí eu criei 5 características que você precisa aprender com Davi.
baseado na história, toda a história dele que nós vamos estudar essa semana. Gente, hoje é o primeiro dia, essa segunda-feira é o primeiro dia de uma série de segunda a sexta, 7h57 da manhã, sobre o rei Davi. Vai abalar suas estruturas essa série. Chama todo mundo para assistir, divulga para todo mundo o que está acontecendo no Café com Destino essa semana, hein? Primeira característica que eu quero estudar com vocês sobre Davi. Davi era guerreiro. Mas ele não era guerreiro porque matou Golias. Ele não era guerreiro porque depois se transformou em capitão do exército de Israel antes de ser rei. Ele era guerreiro porque na época ele não era ninguém. Na época ele estava de trás das malhadas, como diz a Bíblia. Na época ele era pastorzinho de ovelhas. Ele já tinha lutado com um urso e com um leão e matado um urso e um leão. Ou seja, o pouco que ele fazia, que era cuidar das poucas ovelhas dos pais dele, diz a Bíblia, poucas ovelhas do seu pai, ele fazia com excelência, ele era guerreiro. O leão tentou atacar a ovelha, ele matou o leão. O urso veio, ele matou o urso. Ou seja, o mundo é dos guerreiros, é das guerreiras. Ó, querida, você que é mãe solteira, tem que ser muito guerreira para criar um filho sozinha. Você sabe. Tem que ter uma recompensa divina para quem deu conta. Minha sogra criou minha esposa e minha cunhada sozinha, é uma guerreira. O marido foi embora, abandonou, ela teve que criar sozinha, criou bem, levou as duas no altar, casaram bem. Estão servindo a Deus hoje. Ou seja, quem dá mole para essa vida engole. Esse mundo é dos guerreiros, é das guerreiras. A gente acorda cedo, eu odeio acordar cedo. Esses gurus da internet ficam falando, tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, tá amarrado em nome de Jesus. Eu faço porque eu tenho que fazer, não é porque eu gosto não. Queria mesmo estar dormindo, ó, na tranquilidade. Mas adulto não faz o que quer, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Eu acordo cedo, todo dia, venho trabalhar todo dia. Tem que viajar, Thiago, tem que dar 3 palestras, Thiago, tem que gravar 50 vídeos, Thiago, tem que escrever livro, Thiago, tem que cuidar dos 4 filhos, Thiago, tem que... Eu sou guerreiro, eu não vou desistir, eu não vou parar. Você é guerreiro, você é guerreira. Sabe quem tem resultado na vida? Thiago, eu quero melhorar de vida financeira. Você é guerreiro, você vai pra rua trabalhar mesmo, você só volta quando conseguiu vender, quando conseguiu bater a meta. Ei, me diz aí, porque só os guerreiros, só as guerreiras ficam de pé nessa geração. Quer vida mansa, quer vida molinha, pede pra Deus te levar pro céu. Lá é vida mansa, lá é rua de ouro, tranquilidade, é paz eterna. Aqui na terra, meu irmão, é guerra todo dia. Você precisa ser guerreiro, guerreiro. Você precisa alimentar em você um espírito corajoso. Já reparou? Se você fizer um estudo, é bem simples. Quase todas as vezes que Deus vai falar com o homem no Antigo Testamento, ele fala, quando ele vai falar com o homem, ele primeiro fala, ser forte e corajoso, não temas. A palavra não temas é clássico de Deus. Não temas. Josué, não temas. Abraão, não temas. Noé, não temas. Fulano, não temas. Jacó, não temas. Não temas. Por quê? Porque o homem que não é guerreiro, a mulher que não for guerreira, se entrega ao temor, ao medo. E aí não consegue avançar em nada. Chega! Não, chega! Você precisa, conforme diz a Bíblia em Salmos, ter um espírito inabalável. Espírito inabalável. Ou seja, o espírito está dentro, né? Não importa o que está acontecendo fora. Por dentro você está de pé. Um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Nós precisamos ter esse espírito inabalável para podermos sermos guerreiros, guerreiras e ficar de pé diante das dificuldades. O gigante está ali. Quem não é guerreiro foge. Quem é guerreiro, quem é guerreira, parte para cima do gigante. Derruba o gigante e recebe a recompensa. Sabe de quem é a recompensa? Dos guerreiros. Então a primeira característica que eu quero ressaltar é que Davi não era vida boa, vida tranquila, não. Davi era guerreiro. E você só vai vencer nessa vida, você só vai mudar os seus resultados nessa vida se for guerreiro, guerreira. Dobra essa coragem aí. Tira esse medo daí. Quem tem que estar no controle da sua vida é a sua mente e não suas emoções. Aprendi essa semana com o Dr. Augusto Cury, né? Se você não assistiu o Brunecast de sexta-feira passada no Spotify com o Dr. Augusto Cury, assiste. Que ele fala assim, as emoções serão infantis para sempre. A sua mente que não pode ser. A sua mente tem que controlar suas emoções, porque suas emoções podem ser treinadas, continua sendo infantil. Continua sendo machucada por qualquer motivo, continua querendo chorar o tempo todo, continua querendo fugir dos problemas, mas sua mente precisa dominar suas emoções. Você tem um poder de pensar.
E você precisa tirar esse medo de você para você poder se transformar num guerreiro, numa guerreira. Você precisa botar na sua vida uma meta, um objetivo para poder ter vontade de sair para a rua todo dia para conquistar. Não tem jeito. Seja como Davi, não fuja do gigante. Derrube o gigante. Forte, hein? Não fuja do gigante. Derrube o gigante. Segunda característica de Davi, fortíssimo agora. Davi tinha algo que poucas pessoas conseguem ter hoje. Davi tinha um coração ensinável. O que é isso? Ele amava aprender. Ele não se importava de perguntar. Se alguém que tinha autoridade sobre ele chamasse atenção, ele baixava a cabeça porque o coração era ensinável, ele sabia o poder da repreensão. Aliás, sabe qual foi um dos princípios do método Destiny que as pessoas mais se espantaram em descobrir? Porque o método Destiny é o único método mundial 100% baseado em princípios milenares, mas com base científica, tá? Com base em neurociência comprovando e tal. São 12 princípios que eu te ensino em 3 dias. Sabe qual é o princípio que o pessoal ficou de boca aberta? Isso é um princípio bíblico milenar e quem cumpre esses princípios vive uma vida de paz e prosperidade. Quem quebra esses princípios vive uma vida de perturbação e limitação e escassez. Você quer perturbação e escassez ou você quer paz e prosperidade? Eu quero paz e prosperidade. Vai ter que cumprir esses 12 princípios. Sabe qual é um deles? Que a gente ensina lá no método Destiny? O princípio da repreensão. Amar a disciplina, amar ser repreendido, amar ser corrigido. Davi, quando comete o pior erro da vida dele, você imagina, esse Davizinho de coração bom teve coragem de pegar a mulher dos outros, se deitar com ela, cometer adultério e não, achando o suficiente, foi lá e mandou matar o cara para poder ficar com a mulher. Ou seja, terrível. O profeta Natan chega para ele e conta uma história. Davi, tinha um homem em Israel que tinha 100 ovelhinhas. O outro só tinha uma. Aí esse que tinha 100 ovelhinhas, tinha muitas ovelhas, recebeu uma família em casa, mandou buscar a única ovelha do vizinho que era pobre, mandou matar para servir para os convidados dele. Davi falou assim, me dá o nome desse cara, que esse cara tem que morrer. Natan falou, é você. Eu? Quando tocaste na mulher de Urias. Ou seja, você tocou na única coisa que ele tinha. Você tinha várias. Você era o rei. Davi então rasga sua roupa, se joga no chão e começa a se arrepender diante de Deus e aceita a repreensão. E ele tinha um coração tão ensinável que diante de um pecado tão feio, ele se arrepende, colhe a consequência do seu pecado, seu filho morreu, o filho que ele teve com Batseba, o primeiro morreu, a parte do povo morreu debaixo de uma doença por causa dele, Deus fala, por causa de você. Mas ele nunca mais voltou a cometer esse erro. Porque o coração ensinável só erra uma vez. Quem ama a repreensão só vai errar uma vez. Agora anote isso aí. Eu ensino isso no método, mas estou dando aqui para você. Quem aceita ser repreendido cresce 10 vezes mais rápido que quem não aceita. A repreensão é a velocidade do teu propósito. O nível em que você aceita a repreensão, ou seja, que você tem coração ensinável. Tal. Então o método Destiny está transformando a forma das pessoas pensarem. A gente tem subido algumas fotos. Aliás, se você não segue o método Destiny no Instagram, segue lá, @o-método-Destiny. @o método Destiny, para você ter informações da próxima turma. Vou deixar um link também aqui de lista de espera, porque 22 e 23 de julho é a próxima turma do método Destiny. Para você já ficar ligado aí, 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, presencialmente aqui em Alphaville, São Paulo, recebendo assim, princípio na veia, para te levar para uma vida de paz e prosperidade, tá bom? E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que princípios milenares serão a próxima especialização. Vai ter psiquiatras especializados em princípios milenares, coaches, mentores especializados em princípios milenares, líderes religiosos, pastores, guias espirituais especializados em princípios milenares. Prepara. Terapeutas. Prepara. Empresários, empreendedores. Prepara, pessoal. Você não vai só mudar a sua vida, não. Você vai ser especializado numa tendência mundialmente falando, e não é do futuro, não. De agora, já começou. Vai ser 22, 23 de julho, o link vai ficar aqui embaixo. Então, segunda característica, coração ensinável. Ele deixava ser repreendido. Terceira característica de Davi. É tremenda a terceira característica. Uma das coisas mais fortes, que mais abre porta, é a humildade. E Davi era humilde. Você quer ter porta aberta sempre? Seja humilde.
Quem é humilde, independente do que já tem, do que já conquistou, do que representa, quem é humilde sempre tem porta aberta. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é dar graça? Ele dá uma simpatia que todo mundo gosta de você. Ele dá um jeito de ser para você, ele te dá um negócio, você chega num lugar, todo mundo quer você. Você está vendendo um produto, todo mundo quer comprar de você. Ou seja, Deus dá graça aos humildes. E Davi era humilde, por isso que todo mundo gostava dele. Como é que você se levanta depois de um escândalo como o de Davi, de adultério e assassinato? Tinha que ter muita graça de Deus para se levantar. E ele se levantou. E não demorou, não. Ou seja, a humildade te coloca em lugares onde seu dinheiro não pode colocar. A humildade te leva para lugares onde nenhum lugar, que nenhuma network, nenhum contato te coloca. A humildade é um poder fervoroso para abrir portas, sem contar que somente sendo humilde você tem a mão de Deus sobre você. Quando diz aqui, no 1 Samuel 16:18, que Davi falava bem, era guerreiro, tocava bem, tinha boa aparência e o Senhor era com ele, esse o Senhor era com ele, a humildade atrai a mão de Deus sobre a sua vida. E quando você é humilde, você sabe se arrepender rápido, você pede perdão quando erra, você está sempre querendo aprender com os outros, você nunca se coloca como maior do que ninguém. Quando você é humilde, a mão de Deus vem sobre a sua vida. Quarta característica do rei Davi. Primeiro, ele era guerreiro. Segundo, coração ensinável. Terceiro, ele era humilde. Quarto, tudo que ele fazia com excelência. Quarta característica, excelência. Você nunca vai chegar a lugares altos. Você nunca vai mudar seus resultados se tudo que você não fizer da melhor forma. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. Não é fazer o melhor que os outros poderiam fazer. Não é fazer o melhor do que você poderia fazer daqui a 10 anos que vai estar mais preparado. Faça o melhor que você pode hoje, com os recursos que você tem, com a força que você tem, com o conhecimento que você tem. Vai no teu melhor hoje. Excelência é você fazer o que você pode fazer hoje da melhor forma que você pode. Isso é excelência. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso, mas esse é o melhor que eu posso fazer? Quando eu vou comprar alguma coisa, esse é o melhor que eu posso comprar? Para que eu vou no mais ou menos se eu posso ir na excelência? Nós precisamos aprender isso aqui, porque Davi preparou o caminho para o homem mais rico do mundo, seu filho Salomão. E o Salomão jamais teria a sabedoria que teve, jamais teria o espírito excelente que teve se não fosse treinado por Davi na excelência. Davi ia para a guerra com os melhores escudos. Davi construiu o melhor palácio do Oriente na época. Tudo de Davi era melhor. Ou seja, o treinamento que ele fez com seus valentes, os 300 de Davi, que ele treinou numa caverna chamada Caverna de Adulão, quem se ajuntou lá? Endividados, marginalizados, gente que ninguém queria. Ele pegou esses caras e treinou. Mas fez qualquer treinamento? Não, o melhor treinamento. Por isso eles viraram o exército mais letal do mundo na época. O exército de Davi, os valentes de Davi. 300 pessoas, 300 guerreiros que matavam qualquer outro exército com milhares de guerreiros. Excelência era uma característica do rei Davi e por isso ele foi longe. O que você está fazendo hoje, você precisa fazer com muita excelência. Tiago, aqui eu sou só secretária. Seja o caderninho mais organizado, atenda da melhor forma possível, se vista da melhor forma que você pode. Seja excelente, você nunca sabe quem já está te olhando. Davi, quando estava cuidando da ovelha, não imaginava que tinha um funcionário do palácio que passava e observava ele. Um dia, quando surgiu um problema, Davi podia resolver. Deixa eu te falar, você só sobe de nível quando você resolve um problema de quem está no outro nível. Davi estava aqui, cuidando de ovelha, resolveu um problema do rei Saul, sabe o que aconteceu? Entrou no palácio pela primeira vez. E quando Deus permite você entrar em certos lugares, é para você observar o teu destino. Deus dá pista do seu destino. Davi entrou no palácio pela primeira vez para tocar para o rei Saul. Mas Deus estava dando uma pista, que o palácio era o seu lugar definitivo. Meu Deus. Os lugares que Deus tem permitido você pisar hoje são pistas do seu destino, do seu futuro. São pistas dos lugares que Ele vai te colocar. É poderoso isso. Tiago, eu estou hoje num palácio, mas eu sou só a moça do café. É uma pista do que Deus vai fazer no teu futuro. Quinto, Davi, fortíssimo essa quinta característica de Davi. Davi nunca quebrou o princípio da honra. No Método Dash eu te ensino 12 princípios. O princípio da exclusividade, que é o princípio que nós cristãos conhecemos como santidade, você ser exclusivo dos princípios,
né? Ser uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que não engana, uma pessoa que é fiel aos seus compromissos, uma pessoa que tem uma palavra se ensina ou não, uma pessoa que não se mete com aquilo que Deus odeia, imoralidade, perversão, roubos, bebedeiras, etc, etc, etc. Davi quebrou esse princípio. Ele quebrou o princípio da santidade, o princípio que eu chamo da exclusividade no nosso método. Mas o princípio da honra, que é um dos princípios que a gente ensina no método, ele nunca quebrou. Isso mostra que, por nós termos nascido no pecado, Deus perdoa a nossa ignorância e Deus perdoa o nosso passado. Mas a honra é um princípio que tem que ser observado e nunca quebrado. Davi nunca quebrou o princípio de honra. Por exemplo, a gente tem que honrar 5 pessoas. Eu ensino isso no método, não vou ensinar aqui. Quero que você aprenda no método. 5 tipos de pessoas que, sim ou sim, nós temos que honrar na Bíblia. Vou dar só uma delas para dar o exemplo de Davi. As autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus, a gente tem que dar honra a quem tem honra. Ótimo. Davi, Saul perseguia Davi, Saul errava com Davi, Saul queria matar Davi, mas Davi não se levantava contra Saul. Tinha a oportunidade de matar Saul, falou, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ou seja, você fala, que bobeira, tem que... Você pode achar que é bobeira, mas porque Davi seguiu o princípio da honra, ele saiu de servo para rei, sem ter linhagem real. Sendo um plebeu, foi rei de Israel. O código da honra, o princípio da honra foi algo muito importante para Davi. E o fez sair do zero ao trono, à vida de paz e prosperidade. A Bíblia diz que quando Davi morreu e passa o trono para Salomão, não tinha nenhum inimigo vivo. Salomão teve um reinado de paz. Mas Davi nunca quebrou o código da honra. Ele honrava quem ajudou. Olha, quando ele já estava no auge da sua prosperidade, vivendo o melhor dessa terra, ele respira e fala assim, tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Saul era o rei que perseguiu ele, que tentou matá-lo. Já estava morto nessa época, foi assassinado em batalha. Se jogou contra a própria espada, na verdade. Davi tinha um código de honra tão forte que mesmo ele se sentindo estranho, porque Saul tentou matá-lo, ele sabia que sentimentos não podem ser mais fortes que princípios. Aí uma pessoa fala assim, sim, nós temos o neto dele, o filho de Jonatas, Mefibosete, que hoje é aleijado. Traz ele. Ele não vai ficar mais em qualquer lugar. A partir de hoje ele come na mesa do rei como se fosse filho. Davi tinha um código de honra tão forte que ele honrava quem o ajudou. Mas esse cara não prejudicou ele, mas foi ele que convidou Davi para entrar no palácio pela primeira vez para tocar harpa. Davi não esquecia dos pequenos começos. Gente, Davi, se você estudar a vida de Davi, tua vida já melhora 1000%. Eu quero te desafiar isso. Eu quero que você entenda isso aqui. As 5 características de Davi levaram para uma vida enormemente de prosperidade, para outro nível. Eu quero lembrar que se com 10 mil pessoas ao vivo, a gente vai sortear o livro Sabedoria, tá? Os melhores momentos do Café com Destino. Todo dia dessa semana, passou de 10 mil alunos, que é o nosso costume aqui, passou de 10 mil alunos, porque eu quero honrar a sua vida. O livro não está em lugar nenhum, você que é meu aluno, minha aluna no Café com Destino, eu quero mandar esse livro para você. Passou de 10 mil alunos, a gente vai selecionar o melhor comentário, então não deixa de lotar os comentários agora. O que você está aprendendo com a vida de Davi? Quais são as características? Quanto mais comentar, mais chance tem de ganhar. Nossa equipe vai escolher o melhor comentário e vai mandar para sua casa o livro Sabedoria, os melhores momentos do Café com Destino. Eu quero honrar a sua vida. Você que está assistindo o Café com Destino com a gente, que é nosso aluno, precisa ter esse livro em primeira mão, tá bom? Quero mandar para o melhor comentário. Lembrando, aproveitando que a gente está falando de livro, você que está em Portugal, o livro Especialista em Pessoas está mudando a vida de muita gente. Quantos testemunhos tem recebido? Se você está em Portugal, esse livro precisa estar na tua mão. Está disponível nas FENACs, está disponível em todas as livrarias de Portugal. Tiago, eu já tenho ele. Compra 1, 2, 3 para deixar, para dar de presente. Para você abençoar, ser um missionário, uma missionária entregando uma mensagem dessa na vida das pessoas. Está mudando a vida de muita gente. Você pode ser um responsável, uma responsável pela transformação de pessoas. Essa pedrinha na coroa, como eu te disse, tem que ser sua. Não deixa de passar na FENAC ou qualquer livraria hoje em Portugal. Se você está em Portugal, adquirir seu livro Especialista em Pessoas. E você que está no Brasil, a Amazon essa semana está fazendo promoção. Livraria Cultura, Leitura, entra aí na internet, adquire você que não tem, você que tem, dá de presente. Vale a pena. Livro Especialista em Pessoas, tá bom? Está mudando a vida de muita gente. Eu faço isso porque está mudando a vida de muita gente. Eu quero que mais pessoas sejam alcançadas. Ou seja, eu tenho minha loja aqui, a loja Destino.
Nunca ofereço. Eu não quero vender, não. Eu quero que você seja abençoado. Então eu tô falando, entra em qualquer site, entra onde está melhor. Na Amazon geralmente entrega mais rápido, é mais barato. Qualquer lugar. Eu não quero vender, não. Eu quero só que você entregue essa mensagem. Que essa mensagem chegue no máximo de pessoas, tá bom? Quero lembrar rapidamente aqui que a gente voltou com o Tour da Sabedoria. O Tour da Sabedoria, 8 de junho em Belo Horizonte, no Teatro Minas Centro. O que é o Tour da Sabedoria, Thiago? Uma palestra de 1 hora e pouco que você vai rir, vai chorar, vai aprender, vai crescer. 8 de junho, eu estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Teatro Minas Centro. 9 de junho, estou em Brasília. 5.000 pessoas vão se reunir na Concha Acústica. Vai ser fortíssimo o que vai acontecer em Brasília. Se você é da região, você é de Goiânia, pega o carro e dirige até Brasília. Se é de Anápolis, pega o carro e dirige até Brasília. Vai valer a pena. Concha Acústica de Brasília, 9 de junho. E em julho, nós vamos estar em João Pessoa, no Teatro Pedra do Reino, 27 de julho. E em Recife, 28 de julho, no Teatro Guararapes. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar 2 links aqui na descrição desse vídeo. O do Tour de Sabedoria, que é uma palestra de 1 hora e pouca, preços populares para você ir. E da fila de espera do Método Destiny, 22 e 23 de julho. Você está esses 3 dias presencial comigo, manhã, tarde e noite, estudando os princípios que vão revolucionar a sua vida. O primeiro método mundial, baseado 100% em princípios milenários, ainda com certificação internacional do Instituto Destiny Orlando. Tá bom? Deus abençoe vocês. Ó, amanhã nós vamos continuar a nossa série Rei Davi. Quem aprendeu um pouco hoje, levanta a mão aí. Quem aprendeu um pouco hoje, vai nos comentários agora, bota o emoji do cafezinho. Eu quero ver teus comentários. Bota aí nos comentários o emoji do cafezinho se você está aprendendo com o Café com Destino hoje. Olha, a série Rei Davi vai melhorando a cada dia. Hoje foi só uma ideia, só um gostinho do que você vai experimentar essa semana. Amanhã, terça-feira, nós vamos falar sobre como, na prática, o rei Davi saiu de ser um plebeu para um nobre. Você quer deixar de ser plebeu, plebeia e virar uma pessoa nobre na terra? Você quer esse macete? Você quer o pulo do gato? Eu vou te ensinar amanhã. Chama 3 pessoas para assistir contigo o Café com Destino. Marca essas pessoas no Instagram. Fala, querido, querida, amigo, amiga, você precisa conhecer o Café com Destino. Amanhã nós vamos estar juntos aqui, ao vivo, 7h57 da manhã, para transformar a sua existência. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. There's a fire in the distance, and the smoke fills up my lungs. I hear footsteps in the silence, like a war that's yet to come. These fears keep ringing, 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 ringing. These fears keep ringing. The storm is rising in my mind. I taste the ash on my tongue, like a truth I can't outrun. My shadow walks without me, and the night never ends. These doubts keep digging, 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 digging. These doubts keep digging, 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 digging. I feel the weight of the heavy sky, holding my breath as the angels cry.
beneath the dirt. I'll plant my pain where thunder speaks my name again. And if I break alone, but even stone remembers rain. These fears keep ringing, 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 ringing. These fears keep ringing,